amigos! Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, dia 14 de Adar, 1 de 5.782. As manchetes de hoje são: inflação volta a preocupar Israel após mais de 10 anos. Líderes árabes negam que Israel pratique apartheid. O primeiro-ministro Bennett, em visita histórica e muito bem sucedida ao Bahrein. Palestinos no Líbano voltam a ser discriminados. Israel ultima planos para ajudar seus cidadãos e os judeus que vivem na Ucrânia. E mais uma venda bilhardária de empresa israelense. No dia de hoje, meus amigos, no ano de 1500, o explorador português Pedro Álvares Cabral escolheu Gaspar da Gama como capitão-mor, literalmente comandante-chefe de uma frota que iria navegar para a Índia. Gaspar da Gama era um judeu nascido na Polônia, que foi tornado escravo islâmico sob o nome de Yusuf Adil, antes de ser convertido à força ao cristianismo como alternativa à condenação à morte. Em 1655, 23 judeus sefaraditas, fugidos de Recife, em busca de refúgio da Inquisição que renascia após a expulsão dos holandeses, são oficialmente admitidos na cidade de Nova Amsterdã, que viria a se chamar Nova York. Antes, tiveram de batalhar contra as objeções do então governador Peter Stuyvesant. No ano de 1870, foi fundada Mikveh Israel, a primeira escola agrícola na Palestina, e é a primeira tentativa de conectar a volta à Terra Prometida com a reconstrução da vida agrária. Mikveh Israel foi fundada por um educador francês de nome Charles Netter, numa região ao sul de Yafo, onde hoje está a cidade de Holon. Ele daria emprego para muitos colonos da chamada Primeira Aliá, e foi lá que ocorreu o famoso encontro entre Theodor Herzl e o Kaiser William II, nas portas de Mikveh Israel, em 1898. No ano de 1880, em Paducah, Kentucky, nasceu o Dr. Bertrand Barnheim, que foi promovido, condecorado ao posto de major por seu trabalho feito com tropas de combate durante as lutas em torno de Château-Thierry e no Argonne, durante a Primeira Guerra Mundial. O Dr. Bertrand Bernheim, filho de uma família judaica ortodoxa, foi o pioneiro na transfusão de sangue e na cirurgia vascular. Em 1894, nascia no Brasil Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia da ONU, que decidiu pela criação do Estado de Israel. E em 2007, faleceu Robert Adler, aos 93 anos, inventor do controle remoto. O Dr. Adler era um físico nascido em Viena, que emigrou para os Estados Unidos, onde registrou mais de 180 patentes em seu nome. A mais famosas delas, sem dúvida, o controle remoto sem fio, que todos nós usamos para uma série de atividades do nosso dia a dia. E vamos às notícias. Depois de muitos anos com inflação baixíssima, de repente o assunto volta às manchetes aqui em Israel. A inflação acumulada nos últimos 10 anos é de apenas 7,1%. Nos últimos 8 anos, tivemos 6 consecutivos de inflação negativa. E os únicos 2 em que foi positiva, a inflação israelense atingiu uma vez 0,3% em um ano e no outro 0,8%. Mas o ano de 2021 já foi bem diferente. A inflação atingiu 2,8%, muito próxima do teto estabelecido de 3%. Nos últimos 22 anos, este índice só foi suplantado 4 vezes, a última delas em 2009. A divulgação desses dados levou muitas empresas a aumentarem seus preços em janeiro e nesse começo de fevereiro, colocando pressão sobre as autoridades econômicas. A constatação que a área de alta tecnologia cresce exponencialmente e já significa 25% do total de arrecadação de impostos no país, começa a induzir alguns órgãos governamentais a propor redução de impostos para empregados em alta tecnologia, como forma de atrair milhares de israelenses que trabalham nesta área no exterior.
Algumas vozes acreditam que a redução de impostos individuais possa atrair muitos especialistas, o que pode aumentar a arrecadação total no país e, com isto, diminuir o impacto sobre as camadas mais pobres da população. Além dos alimentos e dos serviços públicos, também a área de construção civil preocupa muito. Os imóveis em Israel têm preços exorbitantes e o preço de imóveis vem subindo muito acima da inflação, o que, logicamente, contribui para a elevação dos índices inflacionários. Após importantes lideranças civis da comunidade árabe em Israel, tais como Youssef Haddad e Bassam Eid, agora também políticos árabes rejeitam o relatório da Anistia Internacional. Como se recorda, a Anistia publicou um documento acusando Israel de apartheid. O líder do partido Ram, o membro da Knesset, Mansur Abbas, que não pode ser definido como um grande simpatizante da comunidade, rejeitou peremptoriamente a alegação de que o Estado de Israel cometa qualquer crime de apartheid dentro de suas fronteiras. Ele disse: "Eu não chamaria isso de apartheid", numa entrevista virtual que deu para o Instituto Washington de Políticas do Oriente Próximo, na última quinta-feira. Ele disse: "Eu faço parte da coalizão governamental." Acrescentou também: "Há alguns árabes israelenses que são ministros no governo." E disse ainda: "Não existe discriminação no nível macro, embora possa haver alguma no nível micro, e vamos agir. Esta é uma oportunidade para nós olharmos o que está acontecendo e sermos introspectivos para ver o que podemos consertar e mudar, mas definitivamente Israel não é um país de apartheid." Naftali Bennett está em visita oficial ao Bahrein, a primeira de um primeiro-ministro israelense. Foi recebido pelo rei e por seu sucessor designado e teve importantíssimas reuniões com diversos ministros. Bennett assinalou o imenso potencial de desenvolvimento para ambos os países e, em entrevista ao jornal do Bahrein, Al-Ayam, lembrou que o Irã é a grande ameaça regional, assinalando que o Irã age para derrubar os governos moderados dos países da região, substituindo-os por pontas de lança iranianos adeptos ao terror sanguinário. Ele ressaltou que Israel vem cooperando com governos regionais para brecar o avanço iraniano, tanto governos de países não árabes como países árabes também. A colaboração se dá, inclusive, disse ele, na área militar, com alguns países árabes da região. Foi anunciado que um alto funcionário oficial da Marinha israelense estará se deslocando para ser adido militar no Bahrein, na primeira vez que um país árabe recebe um oficial de alta patente como residente. Ele será responsável pela colaboração e troca de informações entre a Marinha de Israel e a de Bahrein, e também será o elo de ligação com as forças norte-americanas na região do Golfo Pérsico. Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, ministro das Relações Exteriores do Bahrein, foi enfático nas perspectivas de cooperação entre Bahrein e Israel. Bennett falou também para estudantes superdotados e altamente preparados sobre as oportunidades de desenvolvimento de projetos conjuntos, além de visitar a comunidade judaica local. É interessante mencionar que a ex-embaixadora de Bahrein nos Estados Unidos foi Hulda Nanu, que é judia, a primeira mulher, ou a primeira judia ou judeu a representar um país árabe no exterior. Seu primo, Abraham Nuno, é presidente da Organização de Entidades Judaicas do Golfo Pérsico e foi membro da Shura, o alto parlamento de Bahrein. Com apenas 37 judeus vivendo no Bahrein, a pequena comunidade tem uma sinagoga e já teve 2 membros na Shura, Abraham Nuno e também Hura Nuno, que foi membro da Shura, o parlamento do Bahrein. Meus amigos, durante 74 anos, o Líbano discriminou os palestinos que lá chegaram como refugiados em 48. Não era permitido trabalho em centenas de profissões aos refugiados palestinos, nem a seus filhos, seus netos ou seus bisnetos, ainda que nascidos no Líbano. Além disso, quando um ou uma palestina se casa com um libanês, os filhos do casal e os netos serão palestinos e não libaneses.
Isto finalmente mudou há 2 meses, quando, em dezembro, o Ministério do Trabalho mudou a lei para permitir que palestinos nascidos no Líbano e registrados oficialmente no Ministério do Interior libanês pudessem trabalhar em profissões antes proibidas e exclusivas de cidadãos libaneses, como a área de direito, de engenharia e de medicina, entre outras. Mas a alegria, amigos, durou pouco. Pressionados por sindicatos e por grupos religiosos, o Conselho da Shura libanês revogou a lei antes mesmo de completar 60 dias. O recurso, apresentado pela Liga Maronita, alegava que o ministro do Trabalho havia ultrapassado a sua autoridade ao emitir uma decisão que permitia aos palestinos acesso a profissões anteriormente proibidas. O recurso alegou que a decisão violou a Constituição do país, acrescentando que a Liga estava bloqueando tentativas de mudar a face moderna e histórica do Líbano e tentar impor um novo status quo demográfico, de acordo com o jornal L'Orient Le Jour do Líbano. Os palestinos no Líbano vivem sitiados em campos de refugiados, não podem viver na cidade sem autorização especial. A restrição à educação e ao trabalho causa com que sofram com fome, pobreza e desemprego. Além disto, sofrem com uma extrema falta de direitos. Não podem ser cidadãos. É extremamente difícil receber autorização de trabalho. E quando as conseguem, as autorizações são dadas por apenas 1 ano, podendo ou não serem renovadas. Assim, muitas vezes trabalham por salários mais baixos que os seus colegas libaneses. Com a crise econômica que atinge o Líbano, registrou-se um aumento significativo nas demissões arbitrárias e na ausência de compensação ao fim do serviço para os palestinos. Além disso, os refugiados palestinos são obrigados a pagarem sua cota ao Fundo Nacional de Seguridade Social, embora, em grande parte, sejam incapazes de acessar os benefícios daquele fundo. Os refugiados palestinos no Líbano vivem, como eu disse, em campos de refugiados, superlotados e insalubres. Os campos também são atormentados pelo crime e pela violência, com fiscalização bastante limitada pelas autoridades libanesas. Refugiados palestinos são impedidos de adquirirem imóveis no Líbano, e o cancelamento da recente lei deixa-os novamente sem esperança. A crise ucraniana, que está se desenrolando e que no momento desta gravação ainda não sabemos até onde poderá chegar, levou o governo israelense a fazer planos de emergência, já que existem 15 mil israelenses vivendo na Ucrânia. São 10 mil judeus israelenses e 5 mil árabes israelenses, com cerca de 2.500 frequentando as universidades locais. Além disso, vivem na Ucrânia 200 mil judeus. Com a eventualidade de uma possível guerra, Israel começou a fazer planos de evacuação para os que assim desejarem. Inicialmente, estavam planejados 25 voos diários. No entanto, a partir de ontem, empresas seguradoras cancelaram a cobertura para voos, tanto da Ucrânia como para a Ucrânia, o que levou centenas de cancelamentos de empresas tradicionais. As 3 empresas israelenses, a El Al, a Arkia e a Israel, continuam voando, mas restringiram a 10 voos diários. Devido à situação, excepcionalmente, não serão mais exigidos exames de PCR dos passageiros que saiam da Ucrânia para Israel. Já foi elaborado também um plano de evacuação por terra, caso os aeroportos sejam interditados. E já há contato do governo israelense com os governos que fazem fronteira do lado ocidental do país, a Polônia, a Hungria, a Eslováquia, a Moldova e a Romênia, caso seja necessário, então, fazer a evacuação por terra. Israel se dispõe a aceitar os judeus ucranianos que queiram emigrar, bem como aqueles que querem vir especificamente buscar um refúgio temporário durante esse momento de crise. E o Canal 12 de Israel noticiou há alguns minutos que aparentemente a Intel estaria em passos finais para adquirir a Tower, empresa israelense de chips para computador. A informação adianta que o valor da transação será de 6 bilhões de dólares.
A venda das gigantes de tecnologia israelense é uma das razões que explicam o fato da moeda israelense, o shekel, estar entre as moedas mais fortes e estáveis do mundo, já há alguns anos. Caso se realize, será mais uma das vendas bilionárias, tal como foram a venda de outras empresas israelenses, entre as quais a Waze, a Mobileye, a M-System, que inventou o pendrive, a Marconi, que foi adquirida pela HP, e a Melanie, concorrente da Tower, adquirida pela NVIDIA, que por sua vez é concorrente da Intel. Será a terceira maior transição de empresas de tecnologia na história de Israel. Para efeito de comparação, na área de tecnologia, no ano de 2020, as empresas vendidas atingiram 4,7 bilhões de dólares. Em 2021, foram 7,7 bilhões de dólares. Caso esta venda realmente se concretize por 6 bilhões de dólares, fica claro que 2022 seguirá a tendência de alta anual de venda de empresas de tecnologia israelense. Amigos, era o que eu tinha a lhes dizer por hoje. Antes de terminar, quero lhes pedir 2 favores. O primeiro é que se registrem em nosso canal, deixem um like e até um comentário aqui no nosso YouTube. E o segundo é que voltem a nos ouvir na próxima quinta-feira, quando estaremos com o Radar do Mundo Judaico, falando sobre a população árabe na cidade de Jerusalém, sobre suas peculiaridades e a sua demografia. Até quinta-feira, se Deus quiser, com o Radar do Mundo Judaico, e na próxima terça-feira de volta com notícias de Israel. Até lá, meus amigos!